A Bárbara Cláudia, do Rio de Janeiro. Ela falou aqui, ó. E aqui foi um dos motivos do porquê que eu te fiz a pergunta da estrutura da sessão, lá no começo. Porque Certo. às vezes, não sei, mas a impressão que eu tive é que às vezes as pessoas confundem as duas coisas ou pode até achar que é parecido. Mas vamos lá, ela colocou aqui, ó, saber os protocolos e aplicá-los quando necessário eu acho fundamental. Mas ser obrigada a fazer uma sessão estruturada para todo paciente, apesar de saber que será individualizada, me faz ter a sensação de burocratização do atendimento. Preciso realmente seguir um cronograma em toda a sessão para todo paciente? Não. Quem que falou isso pra ela? Não sei. É uma coisa que você vai planejar, né? Você pode fazer no planejamento do seu trabalho, tipo o plano de tratamento, né? Com o seu paciente, você pode pensar assim, então primeiro eu vou trabalhar com isso, depois eu vou trabalhar com aquilo, nessa sessão eu quero fazer isso, você pode fazer isso. Só que você não vai ficar preso nisso, né? No sentido, você vai adaptar dependendo da necessidade, você vai adaptar dependendo da resposta do paciente para aquilo que você está trabalhando. Porque muitas vezes você vai colocar alguma coisa em prática com o paciente também, que você pensou em fazer, que você se propôs e tal, que você se programou para fazer, e ao fazer aquilo, novos obstáculos vão aparecer, ou novas metas vão aparecer, novos problemas vão aparecer. E aí você vai precisar lidar com aquilo antes de continuar. Então você não vai precisar seguir esse cronograma e tal. Então por isso que eu até pergunto, tipo, quem disse que você precisa seguir assim? É que ela tá falando aqui mais da estrutura da sessão, né? A estrutura da sessão é uma coisa meio que passo a passo ali, né? Que você tem que fazer na sessão. Mas é que ela falou seguir um cronograma, né? Ela falou isso, né? Então dá a entender que é um É, negócio. Ela não tá falando na sessão em si, ela tá falando mais como se fosse as sessões, né? é que ela citou a estrutura da sessão, enfim. Ela acha que estruturar a sessão vai meio que deixar a coisa meio burocratizada, vai meio que prender ali. Porque a estrutura da sessão, né, é que tem os objetivos, né? Então, por exemplo, a avaliação do humor da estrutura da sessão é para que você consiga saber se o paciente está melhorando, se ele está piorando, se ele fez alguma coisa diferente naquela semana que melhorou, que piorou, para comparar com a semana anterior, para comparar com a semana que vem, para você fazer, às vezes, uma avaliação ao longo, né, do tratamento para saber a melhora do paciente, até para mostrar isso para ele, olha como você melhorou, tá? De certo modo, como foi Uhum. diminuindo seus sintomas, né, basicamente. Então, a avaliação da sessão é importante por conta disso. O planejamento de uma agenda da sessão é para que você consiga trabalhar tudo o que você quer trabalhar com o seu paciente. Definição de um plano de ação é para que o paciente consiga colocar as coisas em práticas ou que ele reforce o que foi aprendido dentro da sessão. A realização do feedback é muito importante para você saber como está indo o atendimento com aquele paciente, como que está, e para realizar possíveis adaptações baseado na necessidade daquele paciente. Então, a estrutura da sessão não serve para para que você se prenda, para que você sofra, para que você fique, ai meu Deus do céu, isso está sendo burocrático e tudo mais. É porque existem motivos para isso, né? Então existem partes ali que têm os benefícios que são tirados dessa questão. E são coisas muito pequenas, né? Para se fazer dentro do que você pode adaptar e coisas nesse sentido, né? Não é algo tão grande que vai ocupar toda a sessão e você vai ficar preso e não vai conseguir fazer nada, Não, né? exatamente. A avaliação da sessão você vai demorar 10 minutos no máximo estourando, né? Eu falo assim, a avaliação do humor. Nem isso você vai demorar, né? 5 minutos talvez. E o feedback também, mesma coisa. Coisa da agenda também. Então, assim, não é isso que vai fazer o negócio ser, ai meu Deus do céu, né? Eu vejo a estrutura da sessão igual você falou ali, né? Poxa, fizeram um monte de pesquisa para ver qual a melhor forma de trabalhar. Por Sim. que que eu vou querer agora, antes de aprender, antes de dominar o meu trabalho, por que que eu vou querer inventar uma outra forma? Melhor, primeiro eu domino essa forma aqui, entendo essa Sim, forma, que é a estrutura básica, que nem o Gerson comentou ali, que segue ao pé da letra, a sim. estrutura que está no livro da Judite. Então, segue lá, aprende aquilo primeiro, adapta, e depois, se você não quiser seguir, achar que tem uma outra forma de trabalhar, aí você inventa a sua Sim. própria forma, né? Todas essas teorias de terceira onda que surgiram por aí são de pessoas que aprenderam depois desse feedback, encontraram outra forma de trabalhar e criaram ela. Ou eu estou errado? Sim. Todas elas É derivam isso mesmo. Então é isso. Eles Exatamente. entenderam tudo e depois que você entende, para quebrar as regras, primeiro você precisa entender as regras e dominar as regras. Depois você começa Perfeito.
a inovar. Então, eu acho que a estrutura da sessão está lá para você começar. Começou? Tem firmeza no que você está fazendo? Beleza. Aí começa a adaptar. Precisou adaptar aquele paciente? Adapta, mas depois que você já estiver dominando ali, aí você faz de outro jeito se for interessante. Se achar que está Sim. muito preso daquele jeito, faz de outro. Mas pelo menos aprende o básico, né? Sim, aprende pelo menos o porquê que é importante cada parte. Eu acho que isso é o mais importante aí. Para você entender, porque daí você pode até fazer diferente, mas você entendendo o motivo daquilo estar ali, você consegue adaptar baseado no seu jeito de atender.